Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Amen. Now, Amém. can you just modulate the volume so it's not like yesterday? Just the normal volume people use so they can hear me very clearly. Well, Você blessed pode, people, bem, povo abençoado, a hora agora é provavelmente 15 para as 4 da tarde, no horário da África Oriental, e o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado. Esta é a conversa que eu quero compartilhar com vocês, uma conversa muito, muito séria. Agora, o Senhor, pelos últimos dias, provavelmente em uma semana em seguida, em uma base diária, o Senhor tem me levado à Venezuela e me mostrando a guerra que está prestes a romper na Venezuela. E eu tenho restringido isto por algum tempo, mas eu preciso trazer a sua atenção agora. O Senhor me mostrou os submarinos americanos. Aqueles são submarinos nucleares que eles vão muito grandes no oceano, eles estão muitos quilômetros lá embaixo. E eles supervisam o mundo, eles vão através do mundo. E eu vi um dos submarinos vindo muito perto. Algo a ver por volta de 500 metros das praias da Venezuela, muito próximo. E todos os barcos venezuelanos estavam correndo, havia uma corrida. Eu estava na Venezuela e os grandes barcos estavam correndo, os barcos venezuelanos estavam correndo e fugindo, dizendo, hey, os submarinos americanos vieram, os submarinos vieram, e eles estavam no fundo da água do mar, e então os submarinos subiram, emergiram repentinamente. Então, como por volta de 500 metros de distância da praia, e os barcos venezuelanos estavam correndo, pum, indo para as docas, fugindo da praia, todos fugindo. Então eles estavam correndo. E quando eu olhei lá para aquele submarino novamente, eu vi os submarinos submergirem e desaparecerem na água. Então, em um ponto, quando ele sobe novamente, então o Senhor apresentou como um grande cachorro, um cão muito, muito grande, muito enorme, quase do tamanho de um edifício de 20 andares na água, andando na água. Então ele submergiu novamente, um cachorro muito enorme pronto para morder. Então ele submergiu novamente, mas quando ele subiu, ele era um submarino novamente, se mostrando com aquela antena que normalmente eles mostram. Então, uma outra parte que o Senhor me mostrou, muitas estradas bloqueadas na Venezuela como militares parando pessoas, e eles perguntaram, quem vai passar? Você realmente quer passar? Porque eles estavam buscando e vasculhando cada carro, cada pessoa. Então, havia bloqueios nas ruas. Então, nesta noite, novamente, o Senhor me levou à Venezuela e eu vi esta mulher transgênero. Ela é um homem, mas é uma mulher. Ela se mudou em mulher e ela entrou em uma das salas. Então nós estávamos descendo as escadas e ela estava sentada lá, querendo dizer que ela é uma mulher. Ele é um homem, mas transgênero. Ela mudou agora para uma mulher. Ela estava tentando seduzir os homens pela forma como ele estava olhando assim, tentando olhar. Você sabe como as mulheres imorais podem olhar? Ele estava também tentando olhar. Essa é a forma como eles usam para seduzir os homens. Esse tipo de coisa. O Senhor estava me mostrando esse tipo de abominação e pecado e imoralidade. Então, há uma situação que está prestes a acontecer na Venezuela. Parece que finalmente haverá uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, porque o submarino está vindo próximo, por volta de 500 metros de distância da praia. Isso é extremamente próximo.
Então, this escalation you're seeing, esta escalada que você está fighting the vendo, drug lutando traffickers across that sea, contra os traficantes de droga que vocês estão vendo, eu acho que por trás is disso war. There's está going to be a war guerra. Haverá uma with guerra Venezuela. com a Venezuela. I don't know when that will happen. Eu não sei quando isto vai But acontecer, I see a lot of mas I've eu not seen the vejo, attack eu yet. não vi eles I've not atacarem seen the ainda. shooting. Eu não vi os yet. tiros. Não, ainda I've not não. seen that. Eu ainda não vi isto. But it's just a show of Mas force. ele estava na 500 força, meters away from the shore. 500 metros de distância da praia do mar, Just showing force. simplesmente Ele came demonstrando out as força. E ele veio como um enorme cachorro, enorme, andando sobre a água, andando na superfície da água. Você sabe como o Senhor fala com seus servos, com dentes afiados. Então ele submergiu novamente, mostrando músculos à Marinha Americana. Se haverá uma guerra, eu não sei. Eu acho que talvez é uma demonstração de força e de poder por agora. Mas normalmente uma coisa como essa pode explodir em uma séria batalha entre os dois países. Agora, isto o Senhor tem falado por algum tempo, me levando na Venezuela diariamente para ver o estado. Há pânico. As pessoas estão fugindo das praias. Quando os barcos estão correndo, a Marinha Americana chegou, então eles voltaram. As pessoas saíram da areia assim, pularam e fugiram em estado de pânico. Lembre-se que esta é a guerra que o Senhor falou, que antes do retorno dele haverá guerras, rumores de guerras, pânico e ansiedades. Então vocês viram a guerra da Ucrânia, que o Senhor falou. E então quando eu falei aconteceu, vocês viram a guerra de Gaza, a guerra do Irã, as guerras que vocês veem acontecendo agora. Agora, uma outra conversa. O Senhor falou comigo a respeito do juízo do Deus Todo-Poderoso vindo ao Quênia. Há uma angústia muito severa vindo ao país, nunca visto antes. E eu acho que envolve um exército estrangeiro. Eu quero parar aqui. É inacreditável. Eu tenho uma séria reunião com o Conselho dos Bispos agora, apenas alguns selecionados com os quais eu quero compartilhar isto, os detalhes. Mas há a mais severa angústia como esta nação nunca viu. E o Senhor falou várias vezes, quase 5 vezes, em um espaço dessas 48 horas. É inacreditável, angústia inacreditável, nunca visto antes, inacreditável. E mais tarde eu vejo como se envolveu um exército estrangeiro. Então isso é sério, o Senhor está chamando, clamando por arrependimento, e é disto que o Messias falou. As nações precisam se arrepender. Agora, uma outra conversa, o Senhor Todo-Poderoso hoje me levou ao céu, e dentro do céu, o Senhor me mostrou um lindo jardim que Ele plantou. Deixe-me desdobrar isto para vocês, revelar isto, desvendar. O Senhor Todo-Poderoso, Ele pegou as folhas da árvore da vida, e desta vez, bem de longe, eu estava vendo as folhas, como elas floresceram. As folhas eram como as folhas de kale do Quênia, mas enorme, muito poderosas, cada planta produzindo massivas e saudáveis, muito saudáveis folhas. As folhas da árvore da vida Ele colocou na minha mão, elas cresceram, algumas cresceram como kumawiki. É linda, verde escura, saudáveis. E elas cresceram. Então, o que o Senhor fez? Ele agora me trouxe mais perto para onde estas folhas estavam crescendo. E elas cresceram na Venezuela. E Ele me mostrou, Ele me colocou tão próximo, e eu vi como que o jardim estava muito bem feito quando elas cresceram. Então, formavam círculos redondos, mas o chão, o solo era redondo assim, como ornamental. Um e outro. Então, as folhas, as árvores cresceram talvez
até 2,5 metros, e as folhas massivas. Desta vez ele me trouxe muito próximo das folhas, ele me disse, olha agora, elas foram podadas, e você vê que quando eu podei as folhas, os brotos brotaram com toda a força, e as lindas folhas estão aqui. Quando ele cortou, ele me deu, e eu vi os brotos crescendo, lindas folhas. Então, quando eu olhei em direção à minha direita, ele agora me mostrou um jardim de milho, e disse, veja, isso você plantou quando você veio, e agora cresceu, e elas são grandes milhos, que agora estão prontos para a colheita, como se cada planta tinha como 3 enormes espigas de milho, muito prontas para a colheita. A chuva tinha caído sobre eles, ele me mostrou, e esta chuva amadureceu o milho. Então haverá uma colheita, e desta vez há estas verdes agora, com as quais eu iria. Então o avivamento da Venezuela será um avivamento muito poderoso, muito histórico na Venezuela. O avivamento da Venezuela, você pode imaginar, eu estava prestes para instruí-los para agora colher o milho. Da primeira vez, ele diz, quando eu fui da primeira vez, o milho está pronto. Então esta missão para a Venezuela que nós estamos prestes a embarcar nos próximos dias vai ser uma séria missão. O milho maduro da outra colheita, a primeira ida quando eu fui recentemente no ano passado, e então agora as folhas frescas, a cura que está vindo para as nações, cura vindo para o povo. Muito sério, muito poderoso. O Senhor agora aumentou a unção sobre o seu servo, e eu acho que isso agora é muito evidente. De Maputo, você pode ver, de Bordeaux, França, você pode ver, de Stuttgart, Alemanha, vocês viram, e também de Duisburg. Vocês viram o que aconteceu em Stuttgart, Alemanha, Bordeaux, França, Maputo, e agora no Quênia, HIV/AIDS curado, aleijados andando, massivo, é como se uma reunião de Menengai tivesse acontecido quando eu estava na França, eu estava lá, os aleijados andaram. Então, em Stuttgart, na Alemanha, você vê que o Senhor aumentou a unção sobre os seus servos. Isso só pode te dizer que o Messias está vindo. Você vê as guerras, como agora, uma grande nação como os Estados Unidos quer lutar contra a Venezuela, uma séria guerra, porque a Venezuela lançou também, agora enviou as bombas nucleares. Talvez seja por isso que os Estados Unidos queiram atacar a Venezuela. É estratégico, porque agora os russos chegaram mais perto com seus bombardeiros. O mundo está sentado no limiar de uma guerra muito severa, um romper de uma guerra. E há guerras já acontecendo. E a Ucrânia haverá, e no Quênia haverá uma grande angústia inacreditável corrida. Ninguém consegue escapar, é inacreditável. Eu nunca vi nada igual a isso, qualquer país, outro país que eu tenha ido. O Messias está vindo. Obrigado. Acaso não falou a boca do Senhor? Obrigado. Toda Kulam.